Metade do território da China enfrenta uma seca, incluindo áreas do normalmente gélido Planalto do Tibete, de acordo com os dados oficiais, em meio a uma onda de calor sem precedentes no país. Um gráfico do Centro Nacional do Clima mostrou na quarta-feira que amplas áreas do sul estavam em condições de seca de grave a extraordinária. A área mais afetada, a bacia do rio Yangtze, que vai da província de Sichuan até Xangai, tem quase 370 milhões de habitantes e abriga grandes centros industriais. A segunda maior economia do planeta foi muito afetada recentemente por temperaturas recordes, inundações e secas. E os cientistas afirmam que esses fenômenos extremos vão ser cada vez mais intensos e frequentes devido à mudança climática. Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. E para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo Seja Membro. Em paralelo com os vídeos sobre as profecias e sobre espiritualidade, irei trazer algumas informações relevantes para o contexto profético. Temos visto ao longo das análises proféticas que iria acontecer uma série de distúrbios envolvendo o clima, a geopolítica, cataclismos vindo do espaço e muito mais. Há uma playlist com os principais vídeos com essa temática na descrição. Em uma das profecias analisadas aqui, feita por Parravicini, vimos que em um determinado momento na história humana, o mundo seria dividido de tal forma que poderia acarretar em uma hecatombe nuclear. Diz o seguinte, vamos ver. O mundo dividido tem o comando de ambas as metades, mas ambas as metades não governam. Somente o Senhor o fez e os deixou livre-arbítrio para julgá-los e julgá-los. Cada metade hoje ostenta sua arma. Cristo espera. Benjamin Solari Parravicini, 1972. Depois temos as palavras guerra, paz e luz. Muito claramente, Parravicini se refere à divisão criada nas décadas passadas. E como já expliquei, apesar desta profecia estar se referindo ao período da Guerra Fria, o perigo iniciado há mais de 50 anos continua vivo. O mundo continua tão dividido quanto após a Segunda Guerra e ao período da Guerra Fria. Ainda temos o agravante hoje porque diversos países contam com armas nucleares, sendo dos principais deles a China. Amigos e amigas, estamos em um momento muito delicado, caminhando para a concretização das previsões feitas há mais de 2000 anos por Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Foi manchete há poucos dias atrás um atentado contra a vice-presidente da Argentina. Graças a Deus a arma falhou. Outro caso foi a morte da filha do guru de Putin. Isso, meus amigos, é o termômetro de como o mundo encontra-se dividido, como o radicalismo chegou ao extremo. Devemos lembrar que o mesmo aconteceu nos momentos que antecederam as guerras mundiais anteriores. A Primeira Guerra, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que arrastou as nações para a guerra por conta de tratados de amizade e defesa. Na Segunda Guerra, o estopim foi a invasão da Polônia pelo exército alemão. É exatamente isso que estamos vendo nos dias de hoje, amigos. Porém, devemos ter ânimo, apesar de tudo, pois depois da guerra virá a paz e após a paz, a luz. Os eventos cataclísmicos, caso hajam, poderá ocorrer em um período de tempo de aproximadamente 20 anos, segundo a análise que fizemos sobre o relógio profético. Porém, isso poderá ser acelerado ou atrasado, de acordo com o que fazemos aqui embaixo. A exemplo do que aconteceu na Guerra Fria. O mundo poderia ter acabado naquele momento. Porém, algo ocorreu no meio do processo,
e o apocalipse foi adiado. Cada vez mais, amigos e amigas, estamos vendo eventos sem precedentes. São fenômenos raros nos céus, na geopolítica, no clima, na ciência e em todas as esferas sociais. Irei começar em breve a fazer lives. A primeira do canal será sobre as profecias de Cristo. Em breve irei agendar. Fiquem atentos. Irei fazer de tudo, amigos, para aumentar as frequências dos vídeos, inclusive fazendo lives, como disse. Esse esforço será em respeito a todos os membros que têm apoiado o canal. Quando vocês apoiam o YouTube, aumenta o alcance dos vídeos, pois o algoritmo entende que o conteúdo, o canal, é relevante. Por isso tenho pedido o apoio de vocês aderindo ao clube de membros. Mas vamos continuar com o tema do vídeo. Vamos lá. Estamos vivendo um momento delicado, como disse. Eventos climáticos extremos têm se intensificado desde a virada do milênio. Furacões, tornados, terremotos, isso tudo vem aumentando em frequência e intensidade. Na economia, a inflação está galopando em diversos países. Na parte geopolítica, as tensões não param de subir, inclusive com a guerra na Ucrânia, que parece longe do fim. Na política, estamos no meio de uma polarização sem precedentes em diversos locais do mundo. E agora, mais um flagelo ameaça o mundo, a fome. Me parece, amigos, que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão a cavalgar sobre a terra. Primeiro veio a praga, depois a guerra, e agora vivemos um momento muito difícil na economia mundial. Isso tem provocado a escassez de alimentos por diversos fatores, incluindo o clima. Uma seca sem precedentes está assolando o hemisfério norte. Ele era um trecho dessa notícia do site TOT. Vamos ver. A manchete é a seguinte: quais são as probabilidades? Os Estados Unidos, Europa, África e China estão experimentando simultaneamente secas de proporções bíblicas. Vocês acreditam em coincidência? Sempre houve secas ao longo da história humana. Então, se houvesse algumas secas isoladas em 2022, não seria grande coisa. Mas não é isso que estamos enfrentando. Em vez disso, simultaneamente, os Estados Unidos, a Europa, a África e a China estão passando por secas de proporções épicas. Como resultado, as colheitas estão falhando nas principais áreas agrícolas do mundo. Pela primeira vez na história moderna, praticamente todas as maiores economias do planeta foram atingidas simultaneamente por condições extremas de seca. E isso significa que a produção agrícola global ficará muito abaixo das expectativas, começando em 2022. Está sendo relatado que as chuvas ao longo do rio Yangtze estão 45% abaixo dos níveis normais. Isso é extremamente alarmante. Enquanto isso, uma onda de calor absolutamente monstruosa vem queimando a China nos últimos 2 meses. Pessoas em grande parte da China estão enfrentando 2 meses extremos de calor. Centenas de lugares relataram temperaturas superiores a 40 graus Celsius. E muitos recordes foram quebrados. As estações de metrô criaram áreas de descanso onde as pessoas podem se recuperar do calor. Agora, saindo da China e indo para a Europa. A Europa está enfrentando sua pior seca em pelo menos 500 anos, com 2/3 do continente em estado de alerta, reduzindo o transporte fluvial e a produção de eletricidade e os rendimentos de certas culturas, disse uma agência da União Europeia. Além das notícias de preços recordes de eletricidade, um preocupante novo relatório de quebra de safra sobre a próxima colheita na Europa foi publicado. O monitoramento de recursos agrícolas do bloco previu que os rendimentos de milho podem cair em quase 1/5 devido à seca devastadora, segundo a Bloomberg. As pedras da fome centenárias na Europa foram recentemente reveladas no rio Elba, que corre das montanhas da República Tcheca,
passando pela Alemanha até o Mar do Norte. As pedras datam de uma seca em 1616 e dizem: traduzido fica o seguinte: se você me ver, então chore. Infelizmente, as condições são ainda piores na África Oriental. No ano passado, uma seca sem fim resultou na morte de 7 milhões de cabeças de gado na Etiópia, Quênia e Somália. Morreram desde setembro passado devido às severas condições de seca, de acordo com um relatório recente. Nos Estados Unidos, amigos, a pior mega seca em 1200 anos tem um aperto de ferro na metade ocidental do país e está tendo um enorme impacto na produção agrícola. De fato, está sendo relatado que, em algumas áreas, o milho está sob tal estresse que as plantas não estão nem produzindo grãos nas espigas. Tudo o que compartilhei neste artigo não é normal. Isso porque estamos entrando em tempos que serão extremamente anormais. Todos os anos há sempre algumas partes do globo que lutam com uma quebra de produção de alimentos, mas nunca vimos isso acontecer simultaneamente em tantas áreas-chave em todo o planeta. Amigos, como vocês viram, as coisas estão muito estranhas. Realmente parece que estamos vivendo um momento diferenciado na história. Vamos orar, meus amigos, para que as coisas melhorem. A revista The Economist, uma das principais do mundo, tem mostrado em suas capas, como vocês podem ver ao lado. Agora, o momento é para apertarem os cintos, fazer as suas reservas de emergência e buscar o despertar enquanto ainda há tempo. A salvação será a nível espiritual, porém é bom nos precavermos de alguma forma. Agora eu gostaria de saber de vocês o que acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe, lembrando que para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!